Dicas rápidas, porém incríveis. Hoje vamos falar de português, o uso dos porquês. Não sai daí que vamos começar agora. Bem, pessoal, esse assunto aqui é um dos assuntos mais cobrados em português e que são muito recorrentes em provas de concurso. Tanto provas de nível fundamental, como provas de nível médio e provas de nível superior. Então, eu vou estar elencando para vocês alguns exemplos, né, de como esse tipo de tema, né, é cobrado em prova, como é que costuma cair. Então, se você tiver o seu caderno em mãos, anote, né, as principais informações, tá bom? Então, vamos lá. Para que, então, o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é necessário que você venha distinguir, né, as 4 formas de uso do porquê, né? Nós temos o primeiro porquê, porquê junto, sem acento, porquê junto com acento, o acento aqui, circunflexo, depois porquê separado, sem acento, e porquê separado com acento, né? São 4 tipos de porquê, e aí você precisa saber, né, em cada frase, né, qual destes vocês irão utilizar. Então vamos lá. Quando é que eu vou utilizar o porquê junto aqui, junto sem acento? Quando é que eu vou utilizar? Então veja, o porquê junto e sem acento, ele é usado principalmente nas respostas, É usado principalmente nas respostas e nas explicações, ou seja, tem aí uma relação, né, de causa e efeito, né? A palavra porquê junto sem acento, ela pode indicar uma causa ou ela pode indicar uma explicação de alguma coisa, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, O porquê ele pode ser substituído pela palavra pois. Você vai tentar, você tira a palavra porquê e coloca a palavra pois. Se você perceber que não houve alteração do sentido, então é uma palavra adequada. Você pode utilizar visto que, uma vez que, por causa de que, dado que, e existem outras expressões da língua portuguesa. São muitas e eu trouxe aqui para vocês as mais importantes. Exemplos, né, que você pode utilizar, né, com a palavra porquê junto e sem acento. Choro, aí é que ele faz uma explicação, porque machuquei o pé. Então, houve aqui uma causa, né? A causa do choro é porque ele machucou o pé. Então, ela não foi à escola porque estava chovendo. Então, ela não foi para a escola porque estava chovendo. Então, aqui você vê claramente uma relação de causa e efeito. Então, estava chovendo. Então, você vê uma explicação de um determinado evento que está acontecendo. Então, é porque junto e sem acento. Agora, a gente pode substituir o termo porquê, junto e sem acento, pelas palavras pois. Não, vou tirar, né, a palavra porquê lá da primeira frase que eu mostrei, choro. Ao invés de eu colocar porquê, vou substituir pela palavra pois. Então, choro, pois machuquei o pé. Perceba que não houve alteração de sentido. A gente percebe que o sentido foi mantido. Então, a palavra pois pode substituir o termo porquê junto sem acento, tá bom? Que é um termo explicativo. Depois, choro visto que. Também eu posso utilizar essas expressões. Ela não foi à escola, pois estava chovendo. Novamente, ela não foi à escola, uma vez que é muito comum, né, em provas aí de bancas como a FGV ser utilizado, né, essas partículas aqui, uma vez que, visto que são termos não muito utilizados, né, na nossa linguagem coloquial, tá bom? Agora a gente vai analisar o uso do porquê separado, aqui, porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. Onde você vai utilizar ele? Você pode utilizá-lo para introduzir, ou seja, você vai começar uma pergunta. Toda pergunta, se você for utilizar, né, a partícula porquê, você vai usar o porquê separado sem acento. Também você vai utilizar porquê para estabelecer, então, uma relação com o termo anterior da oração. Então, você vai utilizar o porquê em 2 situações. Ou no início das perguntas, seja quais forem, ou numa situação em que esse porquê vai retomar o termo anterior, a palavra que vem anterior ao uso do porquê. Então, vamos lá. Nós temos aí o porquê separado no sentido interrogativo. Então, possuindo um caráter interrogativo, o porquê é usado para iniciar, novamente, para iniciar uma pergunta. Toda pergunta é iniciada por um porquê separado e sem acento. E você também pode substituir esse termo porquê por algumas outras expressões. Você pode utilizar o porquê, substituir por porquê motivo. Porquê motivo?
né? Ou você também pode substituir por qual motivo? Por qual motivo? Então, por que José não trabalhou? Por qual motivo José não trabalhou? Você pode substituir a expressão por quê? Por que razão? Por qual razão? Então, se você conseguir fazer a substituição e o sentido da frase, da pergunta, não for alterado, então o porquê é separado e sem acento, tá bom? Aqui alguns exemplos também interessantes, ó, que a gente utiliza o porquê interrogativo. Ó, porquê, separado e sem acento, você não foi dormir. Tá aqui, ó, a gente vê que é uma pergunta. Então, o porquê aqui ele é interrogativo. Sendo interrogativo, ele inicia a frase, ele é sem acento e é separado, tá bom? Separado, sem acento. Aqui, ó, por que não posso sair com meus amigos? Novamente, uma pergunta, e aqui nós temos um porquê separado e sem acento. Agora, a gente pode substituir, então, o porquê interrogativo pelas expressões que eu havia falado, ó. Por qual motivo você não foi dormir? Perceba que não foi alterado o sentido da pergunta. Então, eu posso substituir o porquê separado, sem acento, pela expressão por qual motivo. Também, ó, por qual razão você não foi dormir? Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Por qual razão não posso sair com meus amigos? Todos estes, ó, são perguntas que eu substituí o termo porquê, separado e sem acento, por essas expressões. Então, se você vê numa prova, é correto afirmar que eu posso alterar, né, a palavra porquê, o termo porquê, pela expressão por qual motivo, por qual razão? Sim, é correto, tá bom? E também, ó, o porquê, ele também pode ser identificado no seu sentido relativo. Lembra que eu falei que o porquê separado e sem acento, ele inicia uma pergunta e também, numa segunda situação, ele retoma o termo anterior que vem ali na oração, na oração que antecede o porquê, o primeiro termo, então, porquê ele faz essa retomada. Então, ó, o que ele faz, né, na prática? Ele estabelece uma relação, ó, com um termo antecedente, tá certo? E ele é usado, então, como um elo, tá? Ele liga as orações. Nesse caso, né, duas orações. E ele pode ser substituído. Se esse porquê, você perceber, né, que você consegue substituí-lo por essas expressões aqui, ó, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual e por quais, se você conseguir substituir esse termo porquê, você vai estar diante de um porquê relativo. Então, se é um porquê relativo, então ele obrigatoriamente deve estar separado e sem acento. Então, são duas situações: início das perguntas e em algumas situações que eu posso substituir o porquê pelas expressões que eu acabei de destacar para vocês, tá bom? Vê que não tem jeito, gente. Isso aqui você vai aprender com a prática. Isso aqui são informações que eu estou tentando, de forma mais objetiva possível, traduzir para você, para que você entenda de uma vez por todas o uso dos porquês. Mas é importante que você tome nota, registre isso nos seus cadernos de estudos, para que você, na hora que você for fazer os exercícios, você tenha facilidade e não trave na hora de você fazer a sua prova. Agora, alguns exemplos, né, do porquê relativo. Não achei o caminho, porque passei. Olha só, porque passei. Veja, aqui nós temos aqui uma palavra, né? Esse porquê está retomando, ó, diretamente, ó, o termo antecedente. Ó. Termo antecedente. Ó, não achei o caminho, porque passei. Note, eu posso facilmente substituir o porquê pela expressão pelo qual. Ó, pelo qual. Não achei o caminho, pelo qual passei. Então, se eu consigo fazer essa substituição, esse porquê, ele é separado, ele é sem acento e ele é relativo. Estamos diante aqui de um pronome relativo, né? O que é o nosso pronome relativo. As razões por que fui embora são pessoais. Note aqui novamente, ó, porquê separado, sem acento. Por que ele é separado sem acento? Porque eu posso substituir, né, pelas expressões, ó, pelas quais, aqui, ó, pelas quais, ou por quais, né? Beleza? Então, se eu posso fazer essa substituição e o sentido é mantido, então é um porquê relativo. Você precisa entender esses detalhes aí. São esses detalhes que vão fazer você acertar questões, tá bom? Agora, ó, existe um outro porquê, que é o porquê separado, só que ele tem um acento, ó, um acento chapéu chinês, ó, porquê separado com acento. Então, qual é a diferença? Ele é usado também, ó, em interrogações.
Quando se fala em interrogações, você tem que entender que está se referindo aqui às perguntas, tá bom? Que tem o sinal de interrogação. Então aparece sempre no final, sempre aparece no final da frase. Então você tem uma frase e sempre você vai, se você termina aquela frase com a palavra porquê e ali uma pergunta, obrigatoriamente terá que ser um porquê separado e com acento, tá? Então veja bem, ó. E aqui tem uma informação adicional, seguido de ponto de interrogação, ou também pode ser também um ponto final. Então aqui os exemplos. Porquê pode ser substituído por qual motivo e por qual razão. Então se você conseguir substituir o porquê pela expressão por qual motivo ou por qual razão, show! A palavra é porquê separado com acento, tá bom? Esse é um macete, não pode esquecer. Exemplos, então, com a palavra porquê. Você não comeu? Aí a pergunta, ó, por quê? Veja, a gente finalizou o nosso enunciado, a nossa frase, com a palavra porquê. E é uma interrogação. Então, é o porquê separado com acento. A segunda frase, a segunda oração. O menino foi embora e nem disse por quê. Pessoal, terminou o ponto, né? Ponto final. Só que você vai lembrar dessa dica. Porquê separado com acento no final das perguntas ou no final das orações, terminando aí com um ponto final, tá bom? Agora, você pode também fazer a substituição do porquê. Se você fizer a substituição e não alterar o sentido da oração, então é o porquê separado com acento. Vamos lá, primeira frase, ó. Você não comeu? É a pergunta. Aí, ó, por qual motivo? Olha só, eu consigo facilmente substituir a palavra porquê pela expressão por qual motivo. E eu não alterei o sentido da frase, da oração. Segundo, você não comeu. Por qual razão? Olha só, eu fiz a substituição novamente e o sentido se manteve intacto. A terceira oração. O menino foi embora e nem disse por qual motivo. Note, a palavra porquê, aqui no final, ó, eu substituí pela expressão por qual motivo e o sentido manteve-se o mesmo. A última aqui, ó, a última oração. O menino foi embora e nem disse por qual razão. Então, é muito importante que você faça as trocas, analise o sentido das frases, da oração, o contexto mesmo, e aí você vai entender as características, né? Pouco a pouco, né? As características de cada um desses porquês, você vai compreendendo. E aí vai ficar mais fácil para você quando você for fazer qualquer tipo de exercício. Vamos lá, agora o último porquê. Quando é que você vai usar o porquê junto com chapéu chinês, ó, com acento? Então, ele é usado para indicar o motivo, ó, o motivo. Ele também é utilizado para indicar causa e também a razão de algo. Olha só, então ele é utilizado para três coisas: motivo, causa e a razão. Ele aparece quase sempre junto de um artigo, ó, quase sempre. Se quer dizer quase sempre, não quer dizer que vai ser sempre, quase sempre. Sempre vai estar junto de um artigo, ou quase sempre, né? De um artigo definido. É o artigo o, né? Ou o artigo os, tá bom? E pode também acontecer de ele aparecer com um artigo indefinido, né? Um ou uns. Isso pode acontecer. Podem também aparecer junto de um pronome ou numeral, tá certo? Um pronome ou um numeral. Então, o porquê junto com acento, ó, porquê junto com acento, tá? Ele pode ser substituído. Você pode substituir pela palavra o motivo, pela expressão a causa, pela outra palavra aqui, ó, a razão. Se você conseguir fazer a substituição e não alterar o sentido da frase, da oração, então porquê vai ser junto e com acento. Olha só, alguns exemplos. Exemplos, então, com porquê junto e com acento. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Observe, esse porquê está no final da frase, tá? E está acompanhado de um artigo. Se está acompanhado de um artigo, então esse porquê é um substantivo. Se ele é um substantivo, obrigatoriamente ele será escrito dessa maneira, junto e com acento. Gostaria de saber os, olha aqui, ó, um artigo definido, os. Os o quê? Porquês, tá bom? E, lógico, se o artigo definido está no plural, a palavra porquê também vai estar no plural, deve concordar, não é isso? Então, nós temos aqui os porquês, beleza? Junto e com acento. Você também vai poder substituir, então, esse porquê. Lembra lá que eu falei anteriormente? Se você substituir e não alterar o sentido, mais um indício de que o porquê é junto e com acento. Então, ó, todos iam muito e ninguém me dizia o motivo. Ao invés de colocar porquê, eu coloco motivo. Não alterou o sentido. Perfeito. Vamos lá. Todos iam muito e ninguém me dizia a razão. Olha,
Mais uma vez, eu troquei a palavra porquê pela palavra razão, o sentido manteve-se o mesmo. Depois, gostaria de saber os motivos. Note, agora o artigo está no plural, então o termo motivo deve também estar no plural. Os motivos de ter sido mandada embora. A quarta e última frase. Gostaria de saber as causas de ter sido mandado embora. Lembre-se que o porquê pode ser substituído pela palavra motivo, pela palavra razão ou pela palavra causa. Tá bom? Sempre ou na maioria das vezes acompanhada de um artigo definido ou de um artigo indefinido. Mas existem situações, exceções, que o porquê aparece sozinho lá no final da frase sem artigo nenhum. Então, porquê, ele é um substantivo masculino e ele pode sofrer flexão em gênero. Então, temos o porquê e os porquês aqui em gênero e nesse caso aqui em número, né? Nós temos aí plural, singular, plural. Então, dica aqui rápida para você nunca mais esquecer o uso dos porquês. Porquê separado e sem acento vai ser usado aonde? No início das perguntas, tá bom? Ser usado no início das perguntas. Vou botar aqui a cor aqui, que fica mais dinâmico para vocês entenderem, né? Então, porquê separado e com acento, porquê separado com acento, ele vai ser usado sempre no fim, tá? No fim das perguntas. Você vai utilizar no fim das perguntas. O porquê, então, aqui, deixa eu botar a cor diferente. Porquê junto vai ser geralmente utilizado onde? Nas respostas. Toda vez que você for responder alguém ou for responder algum argumento, algum questionamento, você vai começar, né, pela palavra porquê, tá bom? Lembre-se dos casos de substituição, não pode esquecer, viu? Vamos lá, aqui, agora, o porquê, aqui, já temos aqui um indicador, né, um artigo, e o porquê junto com acento. Ele geralmente é usado como um substantivo. Então, você vai facilmente identificar esses porquês nas frases, nas orações, e você não vai errar a questão de concurso. Por exemplo, aqui alguns exemplos. Iniciando aqui a pergunta que eu fiz aqui de laranja, mas eu vou tirar essa aqui. Peraí, deixa eu ter aqui. Vamos colocar uma cor mais bacana. Aqui, pessoal. Por quê? Porquê separado e sem acento. Ele tem, né? Ele tem acento. Então, se ele tem acento e está separado, aliás, ele não tem acento, né? Se ele está separado e não tem acento, então ele está iniciando uma pergunta. Então, ele vai estar nesta configuração aqui, sem acento, separado e sem acento. Agora, por quê? Se ele tiver essa configuração aqui, junto e sem acento, ele vai iniciar, né, uma resposta. Ali você vai estar dando uma explicação, tá bom? Ou uma resposta. Aqui, mas por quê? Mas por quê? Olha só, o mas, né? E aqui, o porquê separado com acento. Porquê separado com acento sempre vai vir, na maioria das vezes, em fim de frase, tá bom? E o, aqui, a grande dica aqui, a grande sacada. Veja o, né? O, porquê. Então, ele vai ser sempre um substantivo. O porquê, eu não sei. Ele vai ser sempre substantivo. Então, na maioria das vezes, vai estar acompanhado de um artigo que pode ser definido, né? Os ou indefinido. Uns. Beleza? Então, pessoal, vamos agora ver como é que esse assunto cai na sua prova. Como é que esse tipo de questão, de conteúdo, né? São cobrados, né? Então, muito importante que você fique atento e consiga acertar uma questão como essa. Vamos lá. Observe as frases abaixo. Olha aqui, a primeira, né? Você vai preencher, né, com um porquê específico aqui, Então, vamos lá. Aqui uma frase. Eu vou colocar algum desses 4 porquês. Mas qual que a gente vai colocar? Então, o início da frase, aí continua. Ela ficou chateada? Observe, aqui nós temos uma pergunta. E aqui, essa aqui é o início da frase. Então, no início da frase, no início das perguntas, eu vou utilizar porquê separado porquê separado e sem acento. Então, as únicas questões que tem aqui, porquê separado e sem acento, é a alternativa D e a alternativa B. Então, aqui eu já elimino de cara. Se você entender a regra, pessoal, você vai conseguir eliminar questões facilmente. Você vai conseguir, olha aí, ter grande chance de você gabaritar a disciplina como português. Fenomenal. Então, agora a sua chance aumentou. Você tem 50% de chance de acertar. Mas vamos continuar a nossa análise, tá bom? Então, vejamos aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui, colocar o nosso marcador. Então, agora vamos analisar a segunda oração. Não me disse ou. Olha só
Olha a grande sacada aqui, ó. O, aí nós temos aqui o espaço, que é um dos porquês que a gente vai colocar. Não me disse o de tanta confusão. Aqui vamos colocar um porquê. Em qual porquê nós vamos colocar? Olha, nós temos aqui o artigo. Então, o artigo ele evidencia o porquê com acento, porquê junto com acento. Ó. Observe, ó. O porquê ele é utilizado como um substantivo. Então, aqui, ó, não me disse o, vamos colocar porquê junto com acento. Então, ó, a alternativa B tem porquê junto com acento e a alternativa D também. Então, até aí tá tudo bem, essas duas. Vamos agora para 3, né? Sou assim, vírgula. Aí, ó, o espaço, para a gente colocar o porquê. Você me faz feliz. Olha só. Sou assim porque você me faz feliz. Você percebe que é uma explicação? Está sendo dito algo, né? Foi dito algo antes. Tá? Sou assim, agora não ficou assim meio vago, né? Precisa de uma explicação. Então, você vai utilizar o porquê da explicação. E o porquê que é usado nas respostas, ó, que é usado nas respostas, é o porquê junto e sem acento. Ó. Porquê junto, sem acento. Então, ó, sou assim porque você me faz feliz. Então, a alternativa aqui correta, né? Aliás, tanto a B como a D, né? Tem porquê junto e sem acento. Beleza. Vamos continuar aqui. Agora, a 4, ó, a oração 4. Eles ficaram preocupados. Aí, ó, no final temos uma pergunta e vamos utilizar um porquê. Qual o porquê adequado aqui? Se é um final de uma pergunta. Se é o final de uma pergunta, se é usado no fim das perguntas, nós iremos utilizar o porquê separado com acento. Porquê separado com chapéu chinês. Olha aqui, fácil. Então, qual é a resposta? Letra D, ó, porquê separado com acento. O outro aqui, ó, porquê separado sem acento. Então, não é o nosso gabarito. Então, o gabarito é a letra D. Então, pessoal, é simples. Esse tipo de conteúdo você precisa memorizar. Obviamente, você só vai conseguir se você fizer bastante exercício, vários exercícios, onde você vai treinar, não é? Esses 4 porquês. Não tem jeito, são regrinhas, mas eu tenho certeza que com essa aula e com a sua dedicação, com a prática, você vai estar muito bem e, sem dúvida nenhuma, vai estar mais próximo da sua aprovação. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo corte, né? Cortes imperdíveis, né? E matadores que vão te ajudar na tua caminhada de preparação. Muito obrigado, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula aqui. Até logo. Tchau.